teorias, a teoria freudiana e a teoria junguiana. Freud versus Jung. Freud é o pai da psicanálise. Isso é fato. A gente não pode tirar o mérito de Freud, porque dentro da época em que ele estava, que ele se encontrava, ele foi uma pessoa que teve um posicionamento e teve muita coragem para elaborar e aí sim criar a teoria freudiana e a psicanálise. Então, Freud é o pai da psicanálise e quem estuda um pouquinho ou gosta de psicanálise conhece Freud, porque ele é o pai da psicanálise, foi ele que fundou a psicanálise. Então, a teoria de Freud, ela é muito rica porque Freud traz a estrutura do nosso aparelho psíquico, que até então não tinha sido pensado e nem criado essa divisão entre consciente, subconsciente e inconsciente. Dentro da teoria de Freud, ele elabora também, com o passar do tempo, que ele vai construindo a teoria dele, ele traz também a questão do id, do ego e do superego. Eu não vou falar de todos eles e não vou trazer pormenores para explicar aqui como funciona cada um dessas divisões que ele fez. Freud também usa muito a teoria, ele gostava muito de metáfora, e ele fala do iceberg, né? Que a nossa mente, então, o nosso aparelho psíquico, ele é um iceberg, onde o topo é uma pequena parte em que a gente enxerga, que seria a consciência, mas abaixo da água a gente tem muita coisa que a gente nem imagina que exista. Então, a gente não pode desconsiderar Freud nunca, jamais, quando vai falar de psicanálise, porque ele é o pai da teoria psicanalítica. Freud também elabora dentro da teoria dele, que aí para mim ele foi muito corajoso. Ele traz sobre as fases psicossexuais. Então, ele traz a sexualidade ainda na infância, mas não no sentido sexual de ato sexual, mas no sentido, sim, das zonas erógenas, das zonas de prazer. Então, ele traz isso e foi uma polêmica muito grande na época em que ele vivia, porque aí fala de sexualidade infantil. Não sexualidade nesse sentido que eu falei, de sexo, de ato sexual, mas de sexualidade com relação a essas zonas erógenas. Então, eu digo que Freud foi um grande pensador. Ele era muito estudioso e ele convivia bastante com filósofos. Então, assim, a psicanálise, ela tem uma veia filosófica muito grande. Então, o que mais que eu gostaria de falar sobre a teoria de Freud? Freud fala sobre nós não sermos senhores da nossa própria casa. Por que ele traz isso? Porque Freud entendeu que nem tudo que acontece faz parte da nossa mente pensante, do nosso consciente, e faz parte da nossa consciência. Geralmente os atos falhos, os lapsos de memória, o nosso inconsciente, ele faz parte, né, aí dessa estrutura dos nossos mecanismos, e então é ele que dita as regras. Então, quando você para falar sobre as coisas, ou quando você para perceber os teus sonhos, é o teu inconsciente vindo à tona, é o teu inconsciente trazendo percepções, insights, traumas, desejos. Freud fala muito sobre pulsão de vida, pulsão de morte. Antes só pulsão de vida, e aí depois, com o passar dos anos, ele traz à tona a questão da pulsão de morte, que também é, assim, fantástico. Ele explica, né, toda essa energia psíquica que a gente tem, toda essa libido, e a libido, quando a gente fala de psicanálise, a libido não é
relacionada à sexualidade. Muita gente não gosta de Freud porque acha que Freud só fala de sexo, e não é verdade. Ele usa a pulsão de vida, essa energia, essa libido, para explicar muitas coisas. Então eu sou suspeita porque eu amo psicanálise. Mas Freud, ele foi, né, o pai da psicanálise, aí uma grande referência. A gente não pode nunca deixar de estudar sobre Freud. Mas tem algumas coisas que Freud parou no tempo. Na minha percepção, eu entendo que Freud parou no tempo. Então, Freud, né, fez lá um instituto dele, fez as coisas dele, criou a psicanálise e criou os seguidores dele. E só que Freud era uma pessoa difícil de lidar, de conviver, porque ele tinha as questões dele, é óbvio, todos nós temos, mas ele não estava aberto a outras percepções e outras explicações a não ser as que ele tinha elaborado. Então, eis que surge Carl Gustav Jung, né, um dos seguidores de Freud, e faz ali uma parceria com Freud e aprende com Freud. Jung é psiquiatra, então ele é médico, psiquiatra, e aí se torna psicanalista também. E ele não se acomodou. E aí Jung e Freud brigaram, porque Jung não concordava com a teoria fechada de Freud. E aí Jung seguiu o caminho dele. Então, a grande diferença para mim de Jung e Freud é que Jung foi além da teoria científica. Por que científica? Além do concreto. Jung percebeu que dentro da teoria de Freud não era só essa questão de lapso, de sonhos, não era uma estrutura amarrada e fechada. Era muito maior do que isso. E aí Jung percebeu que tinha coisas que dentro da teoria freudiana tu não conseguia explicar. E aí Freud insistia que aquele era o caminho. E Jung percebeu que não, que existia além do nosso inconsciente, existia outras explicações e outras questões com relação ao inconsciente coletivo. Como que o Jung percebeu isso e como que ele traz, então, a questão dos arquétipos, a questão das teorias de Jung, que vem muito sobre os complexos. Jung trabalha muito com sonhos, então, só que por uma perspectiva diferente de Freud, não é algo engessado como Freud, ele trabalha com sonhos tudo como estruturas psíquicas, então não é literal, o sonho não é literal para Jung. E aí em Jung traz essa clareza do inconsciente coletivo, dos arquétipos, da espiritualidade, das mandalas. E Jung faz um processo que Freud não conseguiu fazer, o processo de individuação. Individuação é quando a gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. E Jung explica que as respostas, elas não estão fora, elas estão dentro. E o nosso aparelho psíquico, ele é tão completo, ele é tão... não é autointuitivo, ele vai desenrolando e trazendo à tona as coisas que a gente precisa resolver e elaborar através do self. Então, Jung traz a referência de self, enquanto Freud tem ali o ego, né? Que para Freud é o principal ali, que é o que mantém, vamos dizer, o diálogo entre o id, que é o teu instinto, né? O teu inconsciente, e o teu superego, que é o teu juiz, né? Que são as regras sociais, enfim. E Jung vai além disso. Jung traz a classificação de self. Self para Jung é
a centelha divina, traduzindo nas minhas palavras. É algo maior que tu não consegue compreender nem dominar, mas que faz parte de ti, que está dentro de você. E ele é autorregulável. Então, o self é quem faz o intermédio de todo o nosso aparelho psíquico. Na verdade, é o self que comanda tudo. E aí, qual que é a grande questão para Jung? A grande questão para Jung é justamente essa, não é briga, mas é essa questão entre o ego, que é como a gente se constitui, como a gente se conhece, como a gente reage, e o self, que é esse grande centro organizador que vai trazer os conteúdos necessários para te ir desenvolvendo ao longo da vida. Então, hoje eu sigo